classificação de grãos é uma parte muito importante da pós-colheita de grãos e o objetivo desse vídeo é mostrar na prática como que se faz a classificação oficial. Para isso, nós recebemos doação de uma amostra do produtor e essa doação, essa amostra ela vai ser quarteada e vai ser dividida em subamostras, e essas subamostras que são utilizadas na classificação. Então, o número de pontos de coleta vai de acordo com o tamanho do seu lote. Foi como eu escrevi aqui, ó. Para um lote de até 15 toneladas, é necessário um número mínimo de 5 pontos a serem amostrados. Para um lote de 15 a 30 toneladas, o número mínimo é de 8. E para um lote de mais de 30 toneladas, o número mínimo de pontos a serem amostrados são 11. Então, essa doação, ela compreende apenas um ponto a ser retirado do total do lote. O mínimo que nós temos que ter são 3 quilos. E esses 3 quilos que são quarteados e são divididos em 3 partes iguais. Nessas 3 partes, uma fica como requerente da classificação, o outro é utilizado na classificação oficial e o outro é uma contraprova. Se houver alguma contestação, tanto do requerente quanto do comprador, nós temos que ter essa contraprova para analisar de novo e fazer novamente a classificação de grãos. Bom, pessoal, então, como a gente falou anteriormente, para começar a classificação é necessário fazer o quarteamento da amostra. O que vocês estão vendo aqui é o quarteador. E a gente separou 1 quilo de amostra para fazer o exemplo. Pode ir? Nesse caso, aí o material, a amostra ficou dividida em 2 partes iguais. Então, se a gente tinha 1 quilo, agora tem meio quilo em cada bandeja. E como a gente utiliza 250 gramas de amostra para fazer a classificação na aula prática, então a gente vai dividir até os 250 gramas. Então, agora a gente tem 2 partes iguais dos 500 gramas, ou seja, que uma dessas bandejas vai conter os 250 gramas necessários para fazer a classificação. Então, depois de termos a amostra quarteada, nós temos uma subamostra de 250 gramas e essa subamostra vai ser utilizada para a classificação e para determinar a umidade do produto. Para separar a matéria e sair em impureza, nós utilizamos essa peneira que tem os fundos circulares de 3 milímetros com o fundo. Então, nós pegamos, colocamos as 250 amostras aqui, 250 gramas. E nós movimentamos por 30 segundos em movimento circular. Então, depois de ter agitado aqui por 30 segundos, tudo que passou nessa peneira é considerado matéria estranha ou impureza, fora os grãos quebrados. Essa amostra aqui, ela tá bem limpa já, ela já veio do produtor bem limpa. Então, eu não tô visualizando aqui galhos ou partículas de terra, de talo, folha, tem só um pouquinho aqui. Mas nós sempre temos que olhar nessa parte de cima da peneira para ver se não ficou um galinho ou uma folha que é considerada matéria estranha ou impureza. Ou também uma outra partícula que não é vegetal, como por exemplo o torrão de terra. Então a gente visualiza aqui e eu não achei nada.
Se tiver alguma coisa aqui em cima, a gente coloca aqui embaixo para separar. Então, isso daqui é o que ficou na parte de baixo, na peneira, no fundo. E aqui nós temos parte dos grãos partidos, quebrados, grãos xoxos e matéria sem impureza. Que a matéria sem impureza eu vou colocar no copinho e vou pesar. Isso daqui depois eu classifico junto com o restante da amostra. Então, depois que nós separamos as impurezas, nós pesamos e anotamos no laudo de classificação a quantidade de impureza dessa amostra. Daquelas 250 gramas limpas, nós tiramos para fazer a umidade. Então, a umidade ela deve ser feita sem a matéria estranha ou impureza, porque senão isso pode interferir nos valores, porque a gente está determinando a umidade do produto, do grão, e não da impureza. Daquelas 250 gramas, nós separamos 125 gramas, que é a quantidade mínima para uma classificação oficial. Então, aqui tem 125 gramas, e são dessas 125 gramas que nós vamos fazer a análise de classificação. Antes de começar a análise, a gente faz uma visualização na amostra, ver se ela não tem aquelas características que eu falei anteriormente, que já enquadra como a amostra desclassificada. Então, a gente analisa, vê se ela não tem mau cheiro, ver se ela não tem muitos insetos ou sementes de outros vegetais que são tóxicos, como por exemplo a mamona. Então, a gente visualizou, viu que não tem nada disso e que ela está apropriada para fazer a classificação, ela não é direto desclassificada. Então, a gente coloca a amostra em uma mesa, que tem uma claridade boa. E existe também, isso não é da normativa 11 do Ministério da Agricultura, mas são boas práticas que algumas empresas adotaram para fazer a classificação de soja. Nessas boas práticas consta o uso de um fundo que seja de uma cor que contraste com a soja. Então, a gente sempre usa um fundo azul, que aqui nesse caso a gente colocou um EVA. As mesas de classificação, elas normalmente já vêm com esse fundo azul, mas a gente pode adaptar assim utilizando o EVA. Então, por que a gente usa esse fundo azul? Que é justamente para contrastar a cor da soja. A cor da soja é amarela e os defeitos delas nunca vão ser azul. Por exemplo, o mofado, ele vai ter uma coloração assim um pouquinho cinza ou esverdeado. Os partidos tem a coloração normal da soja, queimada tem uma coloração mais escura. Então, de todos os defeitos da soja, nunca tem uma coloração azul, então é por isso que a gente usa. Então, como que a gente faz? A gente vai analisando grão por grão e vendo qual defeito ele tem. Esse daqui, por exemplo, é um grão partido. Então, eu vi que ele está partido, eu vi que ele não tem um outro defeito mais grave, eu vou colocar ele no copinho do partido, identificado. Eu vou girando o grão e vou olhando se ele não tem nenhum defeito. Esse daqui, por exemplo, ó, é um grão bom, não tem defeito. Esse daqui, eu vi que ele tem uma manchinha aqui, ó. Uma manchinha mais escura. Eu não sei o que é essa manchinha. Ele pode ser só uma sujidade da casca ou ele pode ser que foi picado por algum inseto sugador. Então, o que eu faço? Eu vou partir ele. A gente coloca uma tábua, segura o grão. Pode-se utilizar o estilete ou um alicate. E a gente corta ele na transversal do grão. Parti e vou analisar lá dentro. Ó, ele não tem um defeito, então é só uma sujidade da casca. Então, esse daqui é a amostra boa. A gente só vai partir o grão quando a gente estiver em dúvida. A gente não vai partir todos os grãos. Então, eu vou analisar, vou girando assim. Ó, esse, por exemplo, aqui, ele tá com aspecto que foi picado.
Ó, dá pra ver que a massa do grão, ela foi picada por um inseto. Que ela tem essa coloração aí mais branquinha e em volta ela tá mais escura. Então, esse daqui é considerado um defeito de picados. Ó, aqui eu visualizei que tem um grão que ele tá quebrado, mas ele também tá mofado. Não sei se vocês conseguem ver o desenvolvimento ali dos esporos de alguns fungos, ó. Então, esse daqui eu vou colocar como mofado. Aqui também, ó, nós visualizamos que tem um grão xoxo. Ele é desprovido de massa, ó, esses 2 grãos. Ele é desprovido de massa, ele não teve o seu desenvolvimento normal. Então, esse daqui enquadra como xoxo. Esse daqui, ele tem um desenvolvimento mais oblongo. Ele não é redondinho igual ao grão de soja normal. Ele é imaturo. Essa coloração dele é sujeira, é terra. Não é algum defeito como fermentado. Esse daqui, ele tá quebrado e ele tá com um aspecto muito estranho. Então, a gente vai partir e vai ver se talvez ele esteja fermentado. Aparentemente, ele não tá fermentado, ele só foi picado. E eu acho que foi a umidade que deixou ele com essa formação. Ele umedeceu e aí depois ele secou e fez com que ele estufasse e depois diminuísse a massa assim. Então também é um grão bom. Esse daqui é a mancha púrpura. É aquela que eu falei que não é considerado um defeito. Ela é considerada um grão bom, mas eu só queria mostrar pra vocês. É a cercospora que atacou ele, mas ele não é um defeito, ele é considerado um grão bom. Aqui, ó, nós temos outro grão picado. Vou partir para vocês conseguirem visualizar melhor a polpa dele. Ó, ele tá, dá pra ver a picada do inseto ali. Então, nós vamos fazendo isso grão por grão. Aparentemente, nessa amostra aqui, não tem grão fermentado. Mas se tivesse, a gente colocaria todos os defeitos das 125 gramas da amostra nos copinhos e depois pesaria. Bom, agora eu já olhei toda a amostra, daí aqui estão os grãos bons, já classifiquei alguns defeitos que eu tenho certeza, separei os quebrados, amassados e os partidos, e aqui eu deixei esse montinho porque são grãos que eu não tenho muita certeza do que é, então os que eu não tenho certeza eu vou partir e vou visualizar. Na classificação existe uma escala de gravidade dos defeitos. Então, por exemplo, se um grão apresenta mais de um defeito, por exemplo, se um grão está picado e está fermentado, a gente tem que classificar ele conforme a escala da gravidade. E essa escala da gravidade, ela compreende primeiro os queimados, depois os ardidos, os mofados, fermentados e esverdeados. Então, por exemplo, esse grão aqui, ele está partido, mas ele também está picado.
Então, como vocês podem ver, pela gravidade, o grão partido, ele é o último. Então, eu enquadraria ele como picado. Apesar dele estar partido, ele também está picado. Então, ele vai ser picado. Nós achamos aqui um grão fermentado. Daí, agora, dá pra perceber a diferença de coloração dele com um grão bom. Esses daqui, ó, são os grãos fermentados. Esse daqui é um grão bom. Pra ver que ele é bem mais escuro, mas ele não chega a ser tão escuro para ser um ardido. Então, a gente vai colocar ele no fermentado. Esse aqui é bom. Agora que nós já encontramos todos os defeitos, nós vamos pesar cada um deles. Para essa amostra, nós só achamos picados, mofados, imaturos, xoxo, quebrados, partidos e amassados e fermentados. Então, nós vamos pesar cada um deles e vamos anotar no laudo de classificação. Então, aqui, ó, nós vamos colocar os mofados, anotar o peso e depois transformar para porcentagem. Nós vamos fazer isso, vamos somar e depois fazer o enquadramento do grupo. Nós vamos verificar se essa soja ela é destinada diretamente ao consumo humano. Então, ele tem que dar abaixo desses valores, ó, o tipo 1, se ele for um tipo 1 para grupo humano. O total de ardidos e queimados tem que dar 1. A gente já verificou que não tem nenhum ardido e queimado, então vai dar 0 aqui. Os mofados tem só um grão, então vai dar menos que isso daqui. Então a gente vai ver isso, vai ver todos os defeitos e vai fazer o enquadramento. Bom, então após pesarmos cada potinho de cada defeito, nós anotamos aqui o peso e nós transformamos para a porcentagem. Então, aí nós vamos vir agora para o laudo de classificação, e no laudo de classificação é muito importante a gente identificar. Então, nós começamos aqui com a identificação da amostra. O requerente, aí nós colocamos aqui uma fazenda fictícia, né, fazenda Tertúlia. O produto é soja, a safra, o lote e o responsável pela classificação. Então, no laudo de classificação sempre tem que ter essa identificação. Então, nós vamos para a classe. A classe, nós verificamos que a soja, ela só é amarela e não tem outras cores. Então, a gente já pode anotar aqui, ó, classe amarela. Se ela tivesse outras cores, a gente pesaria aqui a quantidade de amostra de outra cor e ver qual que iria prevalecer. Agora, para os defeitos, nós pesamos. Então, para a matéria estranha e impureza, nós chegamos a 0,016, que... Segundo a instrução normativa, para ser classificado como grupo 1, que é destinado diretamente ao consumo humano, e tipo 1, ela tem que ter menos que 1% de matéria estranha e impureza. Então, para matéria estranha e impureza é tipo 1. Para os grãos quebrados, partidos e amassados, nós temos 8,87%. Então, aqui, ó, partidos quebrados e amassados, ele passou do tipo 1, então ele vai ser o tipo 2, porque ele é maior que 8. Então, aqui é tipo 2. Agora, indo para os grãos avariados, que é a somatória de todos esses defeitos, nós chegamos a mofado 0,10, fermentado 0,176, e imaturos 0,33, xoxo 0,24, e os picados por praga, segundo a instrução normativa, nós temos que dividir primeiro por 4 esse peso, e depois transformar em porcentagem, porque esse é um defeito muito recorrente que não acarreta a um grande dano de qualidade da soja. Então, somando todos esses grãos aqui avariados, nós chegamos a 2,956. Então, que dá um total menor que 4, que é o total aqui, ó, soma de queimados, ardidos, mofados, fermentados, danificados, imaturos e xoxos. Então, para isso daqui, nós temos o tipo 1. Então, não sei se vocês perceberam, mas para a matéria estranha e impureza ela ficou tipo 1, para os quebrados, partidos e amassados tipo 2 e para os outros grãos avariados é tipo 1. O que prevalece aqui é sempre o maior, que é o tipo 2. Então, como conclusão desse laudo, nós temos que a soja é grupo 1, que é destinada à alimentação humana, a classe é amarela e o tipo é o tipo 2. Aqui no final do laudo, nós temos uma observação, a qual o responsável pela classificação pode escrever alguma coisa, como, por exemplo, o que nós percebemos aqui é que essa soja ela está muito bonita, ela não tem muitos defeitos de fermentados, mofados, ardidos,
porém ela tem muitos partidos e quebrados, e isso pode ser o que classificou ela como um tipo 2, o que pode ter sido algum problema operacional lá na hora da colheita, que acarretou a esses danos mecânicos mesmo. Daí nós anotamos a data, o local e a assinatura do classificador. Nós fechamos aqui o laudo de classificação, a única coisa que falta é anotar a umidade do produto, mas a umidade da soja ela não vai interferir no enquadramento de grupos e de tipo. A única coisa que ela interfere é na hora da comercialização, porque segundo a instrução normativa ela tem que ser a menos que 14%. Se for superior a isso, na hora da comercialização, acarretará em descontos para o produtor. Então, só lembrando que a classificação, esse processo de classificação de grãos, ele é realizado apenas por profissionais habilitados, por engenheiros agrônomos ou técnicos agrícolas que fizeram o curso do MAPA ou de algum laboratório que é credenciado ao MAPA. São um curso de algumas horas e que a pessoa ela tem que ter essa carteirinha, ela tem que ser bem treinada, tem que ser habilitada para fazer esse curso, essa classificação de grãos. Porque um classificador, ele tem que ser imparcial, ele não pode nem tender ao produtor e nem tender ao comprador. Então tem que haver essa imparcialidade, ele não pode ficar do lado nem de um e nem de outro.